o beija-flor e o pavão. O que esses dois animais nos dizem sobre a arte de amar, ou sobre o olhar que o amor inspira, ou como os olhares inspiram o beija-flor e o pavão, ou como o beija-flor e o pavão inspiram as nossas artes de observar, de olhar a pessoa amada. Vamos falar de amor com o beija-flor e o pavão? Era uma vez um Deus no Olimpo, chamado Zeus. Um Deus todo-poderoso, casado com Hera. E esse Deus, essa divindade, tinha muitas amantes, muitas outras mulheres, muitas outras semideusas e deusas, divindades, ninfas. Ele era insaciável e queria sempre mais. E queria sempre possuir outras mulheres, outras divindades. E certa vez se apaixona por Io. Io era bela, linda, e ele a encanta com seu poder e vai dormir com ela, manter relação, manter um relacionamento. Hera, a esposa, descobre e ela faz o seguinte, ela numa artimanha, ela faz com que Zeus tenha que esconder a amante. E ela chega de surpresa quando Zeus estava com Io, com essa jovem bela, e Zeus não pensa, não sabe o que fazer, transforma a jovem numa vaca. Hera, sabendo que se tratava da amante do marido, pede que ele a presenteie com aquela vaca. Zeus, sem saída, a presenteia, tenta relutar, e ela diz: se me amas, por que não podes me dar este belo animal? Ele a presenteia. Acontece que Hera, esperta, coloca Argus Panoptes, um gigante de 100 olhos, para observar a vaca. Se alguns dos olhos dormisse, os outros se mantinham alertas. Então esse gigante de 100 olhos fica o tempo todo observando, cuidando, para impedir que Zeus transforme ela imortal novamente, numa humana, e possa realizar com ela o seu desejo, se satisfazer com ela, o seu amor erótico. Zeus arma e chama Hermes, que consegue envenenar Argus. Argus, então, é morto. E como Argus é morto, o que acontece? Zeus transforma novamente, traz a jovem para o mundo humano, para a condição humana mais uma vez. E a jovem, que tinha se transformado numa vaca, agora é novamente uma humana. E Zeus se delicia com seus beijos, com seu abraço, com suas carícias. E nisso vem chegando Hera, que percebe que Argus Panoptes está morto, num ato de um certo misto de cautela e desespero diante do prenúncio, já da intuição que estava sendo traída. Hera pega os olhos de Argus e o lança. Quando ela lança, tem um pássaro que estava voando. E esse pássaro recebe na sua cauda os 100 olhos de Argus. E esses 100 olhos se transformam, então, na cauda do pavão. Hera, então, vai até Zeus. Onde está a vaca, o meu presente? Zeus, ouvindo os passos de Hera, ouvindo que ela está chegando e está perguntando: onde está o meu presente do meu amado? Onde está o presente que meu amado me deu? E ela vem com o pavão. Zeus transforma novamente a jovem numa vaca e Hera a toma, coloca no alto da colina e coloca o pavão para tomar conta. Mesmo que o pavão durma, a sua cauda caberá vigiar, observar aquela jovem que foi transformada em vaca, impedindo que o seu marido, Zeus, a tome para si. Isso é o pavão. Vamos falar do beija-flor agora? O beija-flor é uma outra história. Era uma vez, é uma história que... Então, esse mito grego fala do pavão. Eu vou retomar o pavão daqui a pouquinho, tudo bem? Guarda a história do pavão.
aqui. Vocês encontram isso também em um dos meus trabalhos, vocês encontram isso em qualquer material que fale sobre mitologia grega, mas também está no meu livro Mulheres e Deusas, em que um dos capítulos eu falo sobre os mitos femininos, as relações entre divindades femininas e masculinas, as tensões, e nos capítulos eu falo especificamente dessa tensão aí, desse quiprocó entre Zeus, Hera e Io. Io, que é essa jovem belíssima que no final das contas acaba virando uma vaca e fica ali como esse animal ali presa e sendo observada pelo pavão, pela cauda do pavão, pelos olhos da cauda do pavão. O que acontece com o beija-flor? O beija-flor, eu lembro de uma história das minhas avós, do meu avô seu Wilson, das minhas avós, Dona Maria de Lourdes, Dona Elvira. O beija-flor é um pássaro que, diferente dos outros pássaros, ele para, ele voa parado, ele fica batendo as asas e parado no mesmo lugar. Isso porque o beija-flor é um pássaro que, numa noite, conta-se a história, ele teve uma situação, ele ficou contemplando uma flor durante a noite e ele queria muito ficar mais perto daquela flor para sentir o seu sabor, para poder saborear. E ele pede um desejo. Ele vê uma estrela durante a noite e ele olha, ele faz um pedido para que ele tenha o poder, ter mais tempo para saborear, para sentir o sabor do néctar daquela flor. Mas para isso, ele tinha que voar parado. Ele tinha que ser capaz de ficar voando sem ir para um lado, sem ir para o outro. Ficar frente a frente, face to face, com a flor. Isso acontece. Ele acorda e ele tem esse poder de ficar diante da flor e sugar o seu néctar com mais tempo para isso. Qual é a diferença entre o beija-flor e o pavão? Se a gente tomar o beija-flor e o pavão como conceitos, como dois conceitos que vão, de alguma maneira, falar do quê? Das relações que nós temos com o nosso olhar diante do objeto do nosso desejo. O pavão, ele representa o controle. Castoriadis, ele vai falar que o controle é justamente a gente ser capaz de separar as coisas em partes para poder analisar os seus efeitos, para poder descobrir até onde as coisas vão, até onde algo que vai acontecer com alguma coisa. Então, o pavão, ele representa o olhar como o ato de vigiar, o olhar como um exercício de vigília, o olhar como exercício de observação no ato de vigiar, enquanto o beija-flor, ele representa o olhar como um exercício de contemplação e admiração. O beija-flor é uma relação com o objeto do nosso desejo em que nós admiramos, em que nós contemplamos, enquanto o pavão é um exercício de controle, é o olhar que controla. O olhar que controla, ele tem medo do indeterminado. O olhar que contempla, ele assume que aquilo que ele deseja, os acontecimentos, eles são indeterminados. E nessa indeterminação, ele procura, nesse olhar, sorver, procura absorver, procura se entregar no momento em que contempla para esse instante, sem pensar no passado e sem pensar no futuro. Enquanto o pavão pensa o tempo inteiro em controlar, em manter sob o controle no presente e no futuro, de alguma forma ali, amordaçando, impedindo que aquilo que você deseja, aquilo que você ama, tenha autonomia. É como se quisesse guardar só para você, ou quisesse que servisse apenas a você. Enquanto o beija-flor, nessa contemplação de admiração, reconhece que a única forma de contemplar, de amar, é contemplar e reconhecer que o objeto que nós amamos não pertence a ninguém, mas pertence a si e ao mundo. O que você acha desse tema? Pavão, o beija-flor? Comenta aqui qual o seu olhar para a pessoa que você ama. Se é o olhar do beija-flor ou do pavão. Ativa o sininho,
comenta, dá um like e tem descrições aqui também de material, fontes que eu utilizei do meu livro Mulheres e Deusas, está por aqui também. Até o próximo vídeo.